Olá, como prometido, tá aqui o meu vídeo sobre musicalidade em Libras, né? Eu vou responder algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Selecionei as que eu achei mais interessante, que seria mais válido a gente tratar aqui no vídeo. E além disso, vou dar também algumas dicas e falar algumas coisas sobre o meu processo de interpretação, da tradução da música, como funciona isso em Libras, tá? Então, primeiramente, as maiores dicas, assim, eu vou começar dizendo para vocês o que não fazer, né? Porque todo intérprete, pelo menos a grande maioria que eu já vi interpretando, e até mesmo eu, no meu processo de aprendizado, né? Desde quando eu comecei a interpretar até hoje, são 15 anos que eu sou intérprete já de Libras, eu comecei bem novinha mesmo. E uma das minhas dificuldades no início, e as maiores dificuldades que eu vejo tanto de alunos quanto de colegas intérpretes, são justamente as manias que a gente cria e erros que se repetem a cada interpretação. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês são as dicas do que tirar, do que corrigir na sua interpretação, já é o primeiro passo para que você faça uma interpretação correta. Então, coisas que você vai observar na sua interpretação agora e que você vai começar a trabalhar para tirar isso dela. O primeiro ponto, que é o maior medo, que é o maior desafio de todos os intérpretes de Libras, todo mundo que está aprendendo Libras, é o português sinalizado. Libras é uma língua própria, a gente está cansado de saber disso, e a gente corre muitas das vezes na hora da dificuldade para o português sinalizado. O que seria o português sinalizado? É você ouvir a música e você substituir cada palavra por um sinal. A gente sabe que não é assim que se traduz, né? Que a gente precisa fazer a transposição do português para Libras. Então, quando a gente faz esse português sinalizado, já fica aquela interpretação pobre, já fica aquela interpretação errada. E a gente precisa fugir do português sinalizado. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa vida, da nossa interpretação, é o português sinalizado. A segunda coisa é o corpo, né? O que a gente mais precisa, na verdade, junto com a música, é a gente sentir, a gente transmitir emoção, e a gente faz isso através da nossa expressão facial e corporal. E o que atrapalha muito a expressão corporal é que quando as pessoas vão interpretar, elas ficam assim, ó, para um lado e para o outro, se balançando. E isso é muito feio, isso é um vício que precisa ser tirado na hora da interpretação de uma música. Então, o seu corpo, ele precisa se expressar da mesma forma. Então, na hora que você está sentindo o balanço do seu corpo, ou até mesmo quando a música é agitada e você vai balançando, isso precisa estar conectado ao que você está sentindo e ao ritmo da música. Porque o que acontece? Quando a gente só se balança assim de um lado pro outro, não importa se a música é lenta, não importa se a música é um pouquinho mais rápida, se ela é uma batida mais eletrônica ou se ela é mais melódica, não importa. A diferença das músicas, você sempre vai balançar do mesmo jeito. Então, como o surdo vai identificar o ritmo? Como ele vai identificar qual é o gênero dessa música? Como ele vai identificar como é essa música? Se numa música melancólica, você se balança do mesmo jeito que você se balança numa música um pouco mais agitada. Então, o nosso corpo, ele precisa estar alinhado com as nossas emoções e principalmente com o ritmo da música. Eu costumo falar que os ouvintes, né? O que a gente ouve quando a gente está ouvindo a música? Além da voz do cantor, além da letra cantada, a gente ouve todos os instrumentos. A bateria, o violão, a guitarra e quantos mais instrumentos tiverem naquela música. O surdo vai saber de tudo isso através de você. Então, nós somos a união de todos esses instrumentos e a gente precisa demonstrá-los através do nosso corpo. É por isso que o corpo não pode ficar com essa coisa de não importa a música, não importa o ritmo, ele sempre sacode no mesmo jeito, na mesma velocidade. Isso é muito feio e muito errado. Então, a gente precisa tirar isso também da nossa interpretação. Um outro ponto muito importante, esse é um erro muito comum e as pessoas têm muita dificuldade também de corrigir esse erro e de tirar, é a gaguez na hora de interpretar. O que é essa gaguez? É a repetição de sinais. Então, quando você está, de repente, esperando a próxima palavra, a próxima frase, ou às vezes já é uma mania que já vai inconsciente, é você ficar repetindo no ritmo da música o mesmo sinal. Isso se chama gaguez. E isso é um dos erros mais frequentes e um dos erros mais feios do intérprete de Libras. Então, você precisa tirar essa gaguez para deixar a fluidez acontecer, tá? Libras é uma língua sequencial. Então, a gente
Não precisa ficar repetindo um sinal, fica várias vezes fazendo o mesmo sinal, não precisa, uma vez é o suficiente. Você fazer o sinal uma vez é o suficiente. Então, quando a gente tira a gaguez, a nossa interpretação ela melhora 80%, vai. Uma outra coisa, como eu acabei de falar, Libras, ela precisa ser sequencial na hora da interpretação da música. Então, se você fez a primeira frase, parou para esperar a segunda. Não, mesmo que não tenha letra cantada, mas a música ainda está acontecendo. A música não parou só porque ela está indo de um verso para outro, de um estrofe para outro. Então, o ideal é que você emende um sinal no outro. Tá? Demora um pouquinho mais o sinal para você ir para o próximo, para que eles possam ir de forma sequencial, emendados um no outro, e não precisa interromper, parar todas as vezes que você vai para o próximo sinal. Então, esses são os maiores erros, os erros mais comuns, que se a gente tirar esses erros, se a gente corrigir esses erros da nossa interpretação, ela já vai melhorar pra caramba. E o último é a localização espacial. A gente precisa ter noção de uma localização espacial na hora de estar interpretando. Então, se você faz tudo virado pra frente, só nesse quadrado, se você não explora a sua localização, eu não estou falando de ir além da onde é permitido, mas você explorar uma localização, você visualizar os seus sinais localizados no espaço e você conseguir colocá-los dessa forma, distribuindo no espaço. Porque se a gente fica o tempo todo fazendo aqui, pronto, também fica muito feio. Então, esse é o último erro aqui, que quem tem essas manias precisa tirar essas manias para poder corrigir. Então, vamos aqui às perguntas e as dúvidas que vocês mandaram para mim no Instagram. Eu anotei tudo aqui pra gente conversar um pouquinho agora. Como se desprender do português e não fazer o português sinalizado? Foi a primeira coisa que eu falei aqui que precisava corrigir. Então, como se desprender do português? Primeiro que você, antes de interpretar a música, antes de fazer a música, você precisa ouvir aquela música e entender aquela música, tá? E fazer a sua transposição. Então, não é mesmo que você seja o intérprete mais expert, que você tenha mais tempo, que você já sabe Libras, você precisa parar para estudar a música. Não é sair ouvir e fazendo. Então, fazer essa transposição, tirar ela do português e colocar ela em Libras, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso com outra pergunta aqui. Bom, próxima. Acho muito difícil quando a música tem metáforas. Isso é um dos maiores desafios da nossa vida enquanto intérprete. É quando a música ela tem metáforas. O que são aquelas metáforas? Por exemplo, na música Girassol, que eu seja todo dia como um girassol. É uma metáfora, né? A gente não tem como ser como um girassol, virar um girassol, a flor propriamente dita, no sentido literal. Mas quando essa metáfora é cantada, automaticamente, nós ouvintes, a gente já entende o que ela está querendo dizer. Mas, muitas das vezes, quando a gente faz a interpretação para o surdo, a gente precisa explicar essa metáfora. Então, primeiro, enriquecer o nosso vocabulário. Se tem metáfora na música que você vai fazer, procure os sinais das palavras ditas, procure os sinais dessas metáforas. Enriqueça o seu vocabulário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, explique a metáfora. Tá? Mesmo se você acha que não é válido, que não vai ficar uma boa interpretação, você fazer a interpretação literal daquela metáfora, então explique o que aquela metáfora está querendo dizer. Tá? Se ela diz que eu tenho que ser livre como um passarinho, o que livre como um passarinho quer dizer? Que eu preciso ter a sensação de liberdade, como se fosse a minha alma livremente voando, enfim. Você vai explicar isso e você vai fazer os sinais da explicação que você deu, tá? Essa é uma forma da gente resolver o problema da metáfora. Saber os sinais, enriquecer o nosso vocabulário e também explicar o que a metáfora está querendo dizer, o que ela significa. Classificadores que complementam metáforas. A pergunta já vem com a resposta. Usar os classificadores que vão complementar a metáfora. Agora, o grande desafio é como usar os classificadores, o que é algo muito difícil, né? Classificadores é um grande auxiliador, mas às vezes a gente não sabe muito bem como usá-los. Então, primeiramente, eu preciso visualizar. Se eu consigo visualizar o que eu quero passar, aí sim eu vou conseguir passar. Então, visualizar os classificadores e deixar a minha criatividade falar. Se eu vou fazer o classificador de janela, vamos visualizar como é essa janela, qual é o formato que tem essa janela, qual é o desenho que tem essa janela, e aí sim eu consigo executar o meu classificador. Mais uma pergunta. Quando a música é muito rápida, é muito difícil interpretar e fazer ritmo. É verdade. A gente precisa conseguir essa agilidade. Então, o primeiro ponto é a gente
tá muito por dentro da letra da música, a gente conhecer profundamente a letra da música, a gente treinar bastante, a gente tá seguro do vocabulário que a gente vai usar, dos sinais que a gente vai usar e conseguir jogar isso junto com o ritmo. Isso é um grande desafio. Eu também, até hoje, existem músicas que eu fico estudando até conseguir acompanhar certinho o ritmo dela, mas isso é crucial. Também é muito ruim quando o intérprete ele tá muito atrasado em relação ao ritmo. A gente sabe que a gente não pode fazer o sinal antes, a gente precisa fazer meio que junto, mas também não pode ficar para trás. Então, mais uma vez, enriquecer o vocabulário e treinar junto com o ritmo da música. É mais motivo de não ficar assim, ó, se sacudindo, porque a gente não vai conseguir ter agilidade, porque o nosso corpo ele tá travando os nossos sinais. Qual é o processo de escolha de música até gravar? Bom, eu vou falar aqui sobre o processo da interpretação, mas antes eu vou responder a pergunta de como eu escolho música para gravar. Eu escolho músicas que tenham batidas que eu consiga linkar o sinal com a batida. Então, por exemplo, o começo da música Já Me Perdi Tentando Me Encontrar, eu tentei que o Perdi, né, que é da Dona de Mim, da Isa, eu tentei que esse Perdi fosse junto com a batida da música. Então, o que eu tento? Escolher músicas que eu consiga linkar os sinais, as batidas, e uma música que vai fazer com que pessoas que não sabem Libras sintam a emoção que a música quer passar. Esse é o meu processo de escolha aqui das músicas. Mas como é o processo da interpretação? Gente, eu vou dar aqui agora para vocês o maior segredo de como interpretar perfeitamente uma música em Libras, tá? Lembrando que eu ainda tô estudando e eu preciso me aperfeiçoar muito para ser uma intérprete perfeita. Mas eu vou dar aqui as dicas que eu uso para poder chegar lá. Então, são 5 passos para a gente conseguir executar a interpretação de uma música. O primeiro passo é o contexto. O que é o contexto? Eu não penso em Libras nesse primeiro momento. Eu ouço a música, eu anoto a letra da música e ao lado eu anoto tudo que eu entendi, tudo que aquela música quer dizer, quais foram as emoções que eu senti, quais são as emoções que eu quero passar, qual é a história da música, e eu anoto tudo. Eu preciso ter essa minha anotação. Esse é o momento do contexto. O segundo é a transposição do português para Libras. E o meu contexto vai ser justamente a minha base. Porque mesmo que eu não saiba o sinal, que eu não saiba como explicar, aquele contexto, tudo que eu entendi da música vai me ajudar a eu fazer uma transposição perfeita do português para Libras. Terceiro ponto, a intensidade. A música, ela tem intensidade. Tem música que começa levinha e depois ela já vem com a batida e o cantor, ele aumenta o tom da voz e ele dá uma intensidade que é o que traz emoção. Então, nós interpretando, a gente precisa acompanhar essa intensidade. Eu não posso fazer na mesma intensidade do começo ao final. Se a música vai aumentando a intensidade, eu aumento o meu tônus, eu aumento a minha energia, a minha forma de entregar os sinais. Se ela fica mais leve, eu já paro e sou mais leve também. Então, o terceiro ponto é a minha intensidade. Quarto ponto, localização espacial. É onde eu vou distribuir os meus classificadores, é onde eu vou visualizar a música. A música é uma história a ser contada e eu vou contar essa história utilizando a localização espacial. Por último, o tempo e o ritmo. Eu preciso, como eu falei, linkar os meus sinais ao tempo, ao ritmo, a velocidade da música. Então, esses são os 5 pontos que eu preciso prestar atenção para ter uma interpretação perfeita. O primeiro e o segundo é teórico, eu faço antes de interpretar, e os últimos 3 é na hora de interpretar, que eu coloco em prática. O que você sente sobre o que o autor quer transmitir? Isso é muito importante. Nós, intérpretes de Libras, nós precisamos descobrir qual foi a intenção do autor, qual foi a emoção que ele quis passar através da música. Porque é exatamente essa mesma emoção que a gente precisa buscar para passar. E não é aquela emoção clichê. A música fala de tristeza, aí você faz o biquinho triste. Fala de feliz, sorrir, aquele sorriso falso. Não, é sentir a emoção de verdade. Nós não somos a legenda da música, nós somos a música, nós incorporamos a música para levar ela através do nosso corpo, da nossa expressão e das nossas mãos. Então eu preciso descobrir qual é a intenção, qual é a emoção, qual é a mensagem, qual é o propósito, o que ele quis passar com aquela música. Se for só diversão, às vezes é uma música só diversão, então você vai passar a diversão. Se for uma música de melancolia, de tristeza, de história, você vai passar isso. Se for uma música de superação, você vai passar. Se for empoderamento, se empodere. Então, a gente precisa descobrir qual foi a intenção de quem está cantando, o que ele está sentindo, o que ele está passando. A gente precisa sentir isso para a gente conseguir transmitir isso para o surdo também.